Em nome de Jesus, eu quero desafiar você que está conectado conosco a fazer parte dessa mentalidade coletiva. O inimigo tem tentado todos os meios, todo o mecanismo para confundir essa nação, para tentar manipular essa nação como um marionete, um ventríloco. Mas eu creio em um Deus de lucidez, um Deus que clarifica todas as coisas. E aquilo que está obscuro a você, aquilo que está fora do teu entendimento, seja político, perceptível, enfim, nós cremos que Deus trará a luz. E o homem que tem resistido a Deus, o homem que tem resistido àquilo que Deus está fazendo nessa nação, esse homem será banido e o nome do Senhor será glorificado. Creia nisso. Creia nisso. Eu quero desafiar você a simplesmente a ser otimista e a ser um coração cheio de fé. Não declare como mecanismo, como o sistema tem declarado, que o Brasil não tem jeito. Nós como igreja, nós cremos que o Brasil tem jeito sim, porque o Brasil está na agenda do Senhor. Então quero que você levante e que a partir de hoje você comece a mudar as suas declarações, que você comece a declarar: o Brasil vai conhecer um Deus que mexe em todas as áreas. O Brasil é terra de avivamento. O Brasil é um Brasil próspero e abençoado. E o mundo saberá, e o mundo dirá o que aconteceu nessa nação. Ela estava tão bagunçada, não havia esperança, não havia perspectiva, o sistema estava tão tramado. Mas agora uma nova nação surge em meio ao caos, em meio ao escombro político. E eu creio nisso, que em meio ao caos, em meio ao vale de ossos secos, uma nação forte e poderosa será levantado, como aquilo que Cantares de Salomão declara, que a igreja se levantaria como exército de bandeiras. Eu creio que o Brasil está se levantando esses dias, em nome de Jesus. Creia tão somente, como igreja, declare isso. Não declare o que a mídia tem falado, que os meios de comunicações têm declarado, que os homens têm falado, que o partido fulano, ciclano, beltrano tem declarado. Declare aquilo que a palavra do Senhor diz. Declare aquilo que o Senhor tem falado a respeito dessa nação. Essa nação será forte e poderosa no meio dos povos. Amém. Aleluia, aleluia, aleluia. Esse tempo é tão precioso, tão especial. É o momento onde nós adoramos o Senhor, é o momento onde nós oramos a Deus, é o momento onde nós batalhamos pela causa que o Senhor tem colocado em nossos corações. Cremos mais do que nunca. Eu creio que os pastores que estão conectados conosco nas redes sociais há de convir comigo que o reino do Senhor está tomando forma em nossa nação. E o inferno não está tão feliz assim. O inferno não está fazendo festa, porque o reino de Deus está sendo implantado. E nós asseguramos, o diabo queira ou não, o sistema político queira ou não, o homem queira ou não, vai acontecer, porque Deus assim declarou, Deus assim falou, e o que Ele falou vai acontecer, em nome de Jesus. E em cima dessas percepções, queridos, nós temos construído uma série de ensinamento a respeito da cultura do reino de Deus, ou seja, do estabelecimento do reino de Deus. É sabido de todos nós que quando Jesus estava em carne nessa terra, Ele nos comissionou a nós estarmos propagando o evangelho do reino, que o reino era chegado, e que o reino tinha sido estabelecido em nossos corações, e que nós seríamos os propagadores, aqueles que estariam anunciando as boas novas desse reino, que esse reino seria estabelecido e que esse reino governaria. Enquanto os judeus, eles esperavam um reino físico, o que Jesus estava propondo era um reino espiritual, um reino que afetaria não somente o reino espiritual, como também o reino emocional e o reino físico. E eu creio que o Senhor quer afetar todo o sentido em todas as áreas. E dentro dessa série sobre a implantação do reino de Deus, a cultura do reino de Deus, nós temos abordado várias facetas, temos trazido várias chaves no que diz respeito a este reino, e como viver este reino potencialmente, em como expressar este reino, em como ser um representante deste reino, em como ser um protagonista daquilo que Deus quer fazer em nossa nação. E eu creio que você faz parte. Eu creio que você não está fora da agenda de Deus. Eu não creio que Deus faz acepção de pessoas. Todos os quais que assim disserem: eis-me aqui, envia-me a mim,
esses verão a implantação do reino de Deus, e esses participarão da expansão, do crescimento desse reino. E eu creio, você que está conectado conosco, eu creio que não é por acaso que você está nos assistindo. Eu creio que Deus está chacoalhando o teu coração, dizendo o quanto você é importante e o quanto você é imprescindível para essa obra, para a implantação do reino de Deus. Eu quero desafiar você, eu quero realmente sim desafiar o teu coração a estar conectado com Deus e a pedir: Senhor, venha de encontro ao meu coração, vem de encontro à minha mente, vem de encontro à minha estrutura, vem de encontro, Senhor, ao meu ser. Eu quero ser tocado, eu quero ser ministrado, eu quero ser, Senhor, mexido pela tua glória, pela tua palavra. Eu não quero mais viver como eu vivia antes, eu quero viver completamente transformado, mudado segundo a tua glória. E eu quero nessa noite que você simplesmente abra o teu coração e permita que esse reino venha se manifestar na tua vida. Permita que esse reino venha tomar forma no teu coração, na tua mente, em nome de Jesus. E tudo aquilo que se coloca contra o entendimento, o conhecimento, a glória do Senhor, a santidade, a verdade do Senhor, que venha cair por terra em nome de Jesus Cristo. Você pode dizer um amém? Você que está conectado conosco, diga assim um amém. Eu creio nisso, pastor, eu estou conectado, eu creio que faço parte desse reino, eu creio que faço parte, Senhor, dessa missão, desse chamamento. Eu quero desafiar você a isto. E queridos, dentro dessa série nós temos trazido essas facetas, essas chaves. E a primeira faceta que nós estivemos trazendo a vocês é a compreensão da cultura do reino e do estabelecimento desse reino aqui na terra. A segunda faceta que nós estivemos trazendo para vocês é as 7 esferas do reino de Deus. E também a terceira, o sangue de Jesus e as suas características. E a quarta, o poder disponível da igreja. E a quinta, a fé, que é imprescindível para que as coisas invisíveis venham acontecendo naquilo que é visível. Então eu quero desafiar o teu coração a tão somente crer, a tão somente estar aberto para tudo aquilo que Deus quer fazer, tudo aquilo que Deus quer realizar em nossos corações. E queridos, dentro dessa estrutura e dessa série do reino de Deus, eu quero estar trazendo mais uma chave, mais uma faceta, que é justamente o amor. Que é justamente nós estarmos compreendendo a profundidade, o comprimento e a largura deste amor, que excede todo entendimento, e que Deus tem derramado em nossos corações. E eu quero desafiar você a compreender a potencialidade deste amor. E o tema dessa mensagem é justamente essa: o amor transformador. O amor que transforma, o amor que muda, que altera o sistema, o amor que influencia, o amor que impacta, o amor que faz com que Cristo venha a ser revelado, faz com que a vontade do Pai venha a ser conhecida, venha a ser aceita e venha a ser temida. E é justamente sobre esse amor transformador que eu quero estar compartilhando com você nessa noite. Eu gostaria que você abrisse sua Bíblia nessa noite e você nos acompanhasse em alguns endereços bíblicos. E eu creio que Deus quer edificar a sua vida e desafiar você a essa amplitude e essa profusão de amor. Então a primeira coisa que eu quero estar compartilhando com vocês nessa noite, antes porém, eu quero sim desafiar que ao término dessa mensagem, eu quero que você saia compreendendo qual é a fonte desse amor tão poderoso. Eu quero que você compreenda o poder, a eficácia desse amor, e que você saia compreendendo a missão de espalhar este amor ao mundo. E o texto base para essa mensagem eu quero estar compartilhando com vocês se encontra em 1 Coríntios capítulo 13 e 13. Aqui Paulo está instruindo essa igreja que estava passando por uma transformação, uma metanoia, uma transformação de mente, uma renovação de mente, porque até então havia uma estrutura, havia algumas convicções, havia algumas crenças. E Paulo, como apóstolo, ele começa a ministrar essa igreja, ele começa a desafiar a uma transformação e uma responsiva desses corações em relação à verdade do Senhor. E um dos temas que Paulo ele sente a necessidade de estar ministrando nessa igreja de Corinto é justamente a importância do amor, que é a essência de Deus. Eu quero que você observe comigo nesse texto, 1 Coríntios capítulo 13 e 13. Diz assim: agora pois permanecem a fé, a esperança e o amor, estes 3, mas o maior desses é o amor. Paulo aqui está mexendo com alguns pilares
que eles estavam tendo experiências. Ele mexe com o pilar da esperança, o pilar da fé, que são pilares fundamentais para que o cristianismo venha trazer um impacto social, para que o reino de Deus venha trazer um impacto social, para que o reino de Deus venha a ser implantado. Mas ele mostra que sem o amor, sem essa outra faceta, essa outra chave, eu entendo no meu espírito, dentro da minha compreensão, que são uma das chaves do reino, o amor. Ele começa a construir essa ideia, essa compreensão do amor. Ele começa a enfatizar a necessidade deste amor, que não adiantava eles terem fé, não adiantava eles terem esperança, se o amor não era presente, se o amor era ausente, e se não havia uma eficácia, uma profusão e uma expressão deste amor. Então ele começa a sintonizar essa igreja no que diz respeito a esses pilares. Ele começa a mostrar a importância desses pilares. E aqui nessa carta ele diz que o amor ele permanece. E é interessante quando nós buscamos a origem do amor. A origem do amor não nasceu na mente de um poeta, na mente de um escritor, não nasceu em um devaneio de um homem que estava em uma montanha e um certo dia pensou como criar um sentimento. Não, o amor, ele teve uma origem. E a origem do amor foi justamente na eternidade. Foi justamente no coração do Criador. E é interessante quando nós estudamos a ligação do Criador com o amor, a Bíblia nos traz todo um relato, toda uma estrutura de crença, que o amor é a essência do Criador. Toda a movimentação do nosso Criador, de Deus Pai, está baseada, fundamentada no amor. João, quando ele fala a respeito do amor, na sua primeira carta de João, capítulo 4, verso 8, ele diz o seguinte: Deus é amor. A identidade, a essência de Deus é o amor. Então a primeira coisa que nós precisamos compreender, entender, é que Deus, ele tem uma constituição. E essa constituição é o amor. A segunda coisa que nós precisamos compreender, além da origem deste amor, e que Deus detém toda a essência do amor, é que quando Deus ama, e quando Deus nos amou, Ele nos amou incondicionalmente. A pergunta é, o que é amar incondicionalmente? Há uma diferença muito grande entre o amar condicionalmente e o amar incondicionalmente. O amor condicional é aquele amor aonde eu amo com interesse, aonde eu amo com uma expectativa de performance. E ele dura até que aquela pessoa, ela quebra a sua performance, quebra a sua fidelidade, a sua lealdade. Esse é o amor condicional. Esse é o amor que espera troca. Esse é o amor que espera uma responsiva. Esse é o amor transitório, esse é o amor passageiro, esse é o amor comprometedor. É o amor que os poetas conhecem, é o amor que é difundido hoje na sociedade, o amor condicional. Porém o amor incondicional é aquele amor que, independente da minha condição, Ele me ama. Independente do meu estado, do meu comportamento, Ele me ama. Independente do meu histórico, de como eu vim neste mundo, como eu nasci, Ele continua me amando. O amor incondicional, ele independe da minha performance, ele independe da minha formação acadêmica, intelectual, espiritual, ele independe do meu conhecimento vasto das Escrituras, ele independe se eu sou um pastor ou não, se eu sou cristão ou não. O amor incondicional é um amor ao qual Deus ama o homem, independente da escolha dele. Independente se eu escolho seguir Ele ou não, Ele continua me amando. Esse amor é um amor intacto, é um amor indiscutível. É um amor simplesmente que não cabe em uma mente racional, que não cabe em uma mente talvez teológica, religiosa. É um amor que não cabe no meio da sociedade. É um amor que confunde os sábios e entendidos. É um amor que transcende todas as barreiras, todas as dificuldades. Um amor que simplesmente nos constrange. Um amor que nos captura. Um amor que nos mostra o quão Ele é poderoso, o quão Ele não faz distinção de pessoas, o quão Ele não faz acepção de pessoas, o quão Ele não é político. Deus é Deus, Deus é amor, e Ele nos ama incondicionalmente. E a palavra do Senhor nos traz um texto que todos nós conhecemos, que está em João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira,
Eu quero que você observe comigo, nós crescemos ouvindo esse texto bíblico, porque Deus amou o mundo de tal maneira. A palavra tal, todos nós sabemos que o tal no grego significa loucamente. Ou seja, Deus amou de uma forma fora da caixa, fora dos padrões humanos, racionais, filosóficos deste mundo. Deus simplesmente nos amou loucamente. Eu quero que você observe comigo esse texto, que Deus amou o mundo de tal maneira. Ele não está dizendo que Deus amou as pessoas perfeitas de tal maneira. Ele está dizendo, Ele amou as pessoas saradas de tal maneira. Ele não amou simplesmente algumas pessoas em particular. Eu quero que você observe comigo que Deus amou o mundo de tal maneira. E é interessante Jesus, quando Ele começa a descrever a respeito deste amor, enquanto a mente religiosa indagava Jesus no que diz respeito ao amor, a forma como ele deveria tratar, servir as pessoas, porque no sistema religioso, eles serviam aparentemente as pessoas que eram certas, as pessoas que eram corretas e as pessoas que eram sãs e não doentes. E aqui Jesus, ele faz uma metáfora conversando com seus discípulos, ele diz o seguinte: o médico, ele veio para o são ou para o enfermo? E eles automaticamente respondem à resposta de Cristo. Eles dizem, é lógico, Cristo, Ele veio para os enfermos. Jesus fala para eles dizendo, eu vim para os enfermos. O reino de Deus é para os enfermos. Então quando a Bíblia fala a respeito do amor, quando a Bíblia fala a respeito do amor, este amor é um amor incondicional. É um amor que não restringe. É um amor que não faz acepção de pessoas. E muitas vezes nós temos um rótulo religioso que os enfermos são os não cristãos. Tanto os não cristãos como nós somos enfermos. Nós estamos crescendo. Nós estamos sendo sarados, transformados. Ninguém atingiu a plenitude, ninguém atingiu a estatura do varão perfeito. Ninguém ainda atingiu o ápice da vida cristã. Todos nós estamos crescendo. A própria palavra fala a respeito dos 5 ministérios que Deus estabeleceu para que a igreja viesse atingir a estatura do varão perfeito, para que a igreja viesse evoluir e crescer. No entanto, quando eu olho para o amor, eu vejo que Deus amou todos sem nenhuma barreira. Deus amou os religiosos, Deus amou os não religiosos, Deus amou os ímpios de tal maneira que Ele entregou o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então quando eu olho para um texto como esse, eu vejo um Deus incondicional, um Deus que ama o homem incondicionalmente. Uma outra coisa que eu vejo nessa mensagem do amor é que o amor de Deus, ele nos constrange. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, verso 14, Paulo descrevendo a respeito da sua experiência com este amor, ele faz testemunho na sua vida. Ele mostra como ele é afetado por este amor. Ele diz, porquanto o amor de Cristo nos constrange, porque estamos plenamente convencidos de que se um morreu por todos, ou seja, se Jesus morreu por todos, logo todos nós morreremos por Ele. Então Paulo está dizendo, eu fui constrangido, porque quando eu olho para esse amor indescritível, quando eu olho para esse amor imensurável, eu sou constrangido. O amor de Deus nos faz ver o quão Ele é amor, e o quão Ele se importa conosco, o quão você é importante para Ele. Eu quero dizer uma coisa para você: Deus não criou você para lançá-lo no inferno. Deus criou você para levar na eternidade, para estar com Ele na eternidade. Por isso que Deus amou o mundo de tal maneira. Quando a Bíblia fala que Deus amou o mundo de tal maneira, Ele está dizendo, eu amei vocês. Eu quero que vocês estejam comigo, porque eu tenho os criado para estar comigo para toda a eternidade. Eu quero providenciar para vocês um resgate, um meio pela qual vocês venham estar comigo pela eternidade. E esse resgate foi justamente o envio de Cristo Jesus. E todos aqueles que viessem a crer passariam a ter a salvação, passariam a ter a eternidade com o Senhor. E aqui Paulo instruindo aos Coríntios, ele diz, porquanto o amor de Cristo nos constrange. Ele está dizendo, eu fui constrangido por este amor. Em outras palavras, parafraseando esse texto, tentando entender o coração de Paulo, e até mesmo a descrição do amor,
eu percebo que Paulo está passando por uma profunda introspecção, uma análise da sua estrutura humana. Ele está dizendo o seguinte: eu sou tão falho, eu sou tão humano, eu não sou perfeito, eu sou cheio de pecado, tem muitas coisas para serem mudadas na minha vida. Ele continua me amando, eu sou alvo do amor dele, eu tenho sido refém desse amor, não tem como fugir desse amor. Ele me ama tanto, de uma forma tão insana, Ele me ama, que me constrange, julgando assim: se Ele morreu por mim, logo eu vou morrer por Ele. Se Ele morreu por mim, logo eu vou morrer para o sistema, pelo mecanismo, eu vou morrer pelo mundo, eu vou viver para Ele. O meu morrer é amor. O meu morrer, o meu desvencilhar do pecado, do mundo, das circunstâncias, é amor. É por entender o que Ele fez na cruz por mim. É por entender o sacrifício vicário dele na cruz. Um outro aspecto do amor: Deus, Ele dá prova deste amor. Romanos capítulo 5, verso 8. Novamente o apóstolo Paulo aqui está instruindo uma outra igreja. Ele diz: mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Quero chamar a atenção: quando Jesus morreu, nós éramos pecadores. Ele nos amou ainda nós sendo pecadores. E o sacrifício de Cristo, e a expressão exata do amor no Calvário, ela continua até mesmo para os pecadores. E todos aqueles que vierem a crer nesse sacrifício, vierem a se entregar por conta desse sacrifício, terão os benefícios desse sacrifício, que é a vida eterna. Portanto, na cruz, Deus deu prova deste amor. Aquilo que Deus tinha falado desde o Éden, Gênesis 3:15, que da semente da mulher nasceria um, e este feriria a cabeça da serpente. E através dos profetas, que ele passaria por dores, por sofrimento, seria levantado no madeiro. Todas as promessas, elas se concluíram no Calvário. Então, quando eu olho para um texto como esse, eu vejo Deus simplesmente se entregando por amor, Deus provando o seu amor para a humanidade. Deus dizendo: eu amo tanto vocês, vocês são tão especiais para mim, vocês estão na minha agenda, eu tenho a eternidade para vocês, eu tenho morada para vocês. O que vocês estão passando é transitório, é passageiro. Vocês não vão permanecer nessa vida, nessa condição. Chegará um dia em que a morte baterá na porta de vocês, e eu quero lhes assegurar de uma eternidade comigo, de um plano que eu já estabeleci antes da existência de vocês. Porque quando eu pensava na criação de cada um de vocês, eu já pensava nesse plano, que eu criaria o homem para viver o plano eterno comigo. Então, quando eu olho para um texto como esse, eu vejo ele dando prova deste amor, dizendo: eu amo tanto vocês, eu quero vocês comigo. E para vocês entenderem o quanto eu amo vocês, eu vou dar uma prova física deste amor. Por isso que Cristo se encarnou e foi crucificado na cruz, há 2000 anos atrás. Foi a maior representação, a maior prova pública de amor. E essa história, e esse sacrifício, tem perpetuado décadas e milênios, e tem atingido o coração de grandes e pequenos, sábios e entendidos, e nações, e pessoas têm obtido experiências profundas com o próprio Deus. Então, quando eu olho para um tema como este, eu vejo quanto Deus ama o homem, quanto o homem é importante para Ele. Em Efésios capítulo 5, verso 2, Ele mostra que por amor ao homem, Ele se entregou. Olha que Paulo fala aos Efésios dizendo: andai em amor, como também Cristo vos amou,
e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave. Por amor a mim, por amor a você, Ele se entregou. Eu quero que você acompanhe a linha do meu raciocínio nessa noite. Que Ele é a fonte do amor, que Ele te ama, Ele nos ama. Esse amor, Ele é um amor incondicional. Esse amor é um amor que nos constrange. Ele dá prova deste amor. E aqui na terra, Ele se entrega por amor. A pergunta é, por que Ele se entregou por amor? Porque o amor incondicional, ele se faz a condição do outro. O amor incondicional, ele passa a ter empatia. O amor incondicional, ele passa a entender o outro lado. O amor incondicional, ele veste o sapato da outra pessoa. E Jesus simplesmente vestiu os meus sapatos. Jesus vestiu as minhas roupas. Os meus sapatos sujos de pecado, as minhas roupas sujas de pecado. Ele me amou de tal maneira que se entregou por mim. Jesus simplesmente, Ele deixa a maior lição de amor. Que o amor é se fazer a condição do outro. A palavra do Senhor diz que Ele se fez enfermidade. Ele tomou sobre si nossas dores, nossas enfermidades. E pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Há 2.000 anos atrás, Ele vestiu todas as minhas vestimentas emocionais e espirituais. Ele vestiu toda a minha estrutura de vida para que eu pudesse ser livre. E quando eu olho para toda essa expressão de amor, eu vejo que Ele não é somente o detentor deste amor. E não somente Ele demonstrou este amor à humanidade, como Ele também capacitou a humanidade para amar da mesma forma. Uau, é aí que eu quero chegar com você. Em Romanos capítulo 5, verso 5, Paulo está dizendo: e a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Porque por nós mesmos nós não temos capacidade humana em amar o próximo, e nem mesmo amar a Deus. Não tem como eu amar a Deus com os meus esforços. Não tem como eu amar a Deus com a minha concepção a respeito de amor. Percebe-se que muitas pessoas têm amar a Deus enquanto ela tem um emprego, enquanto as coisas estão indo bem, enquanto o seu ministério tem uma expressão, enquanto tudo está acontecendo. Mas quando isso é comprometido, elas deixam de amar a Deus. Isso não é o amor de Deus, porque o amor de Deus transcende. O amor de Deus não está baseado nas circunstâncias. O amor de Deus não está baseado no mecanismo. O amor de Deus não está baseado no sistema. O amor de Deus não está baseado naquilo que Ele pode me oferecer, aquilo que Ele pode me dar. O amor de Deus não está baseado no meu sucesso. O amor de Deus está baseado naquilo que Ele tem para a minha vida na eternidade. Então quando eu começo a compreender este amor, quando eu começo a compreender que através do Espírito, este amor foi derramado em meu coração, eu começo a dar vazão a este amor, eu começo a perceber a manifestação do Cristo em minha vida. Eu começo a perceber o governo de Cristo, o reino de Deus, porque Jesus fala, o reino de Deus está dentro de vocês. Eu começo a perceber esse reino tomando forma dentro de mim. Eu começo a perceber essa autoridade. Eu começo a perceber essa fé sendo inflamada dentro de mim. E eu começo simplesmente a afetar as 7 esferas da sociedade. Eu começo simplesmente a sair das 4 paredes. Eu começo a sair da minha comodidade, da minha zona de conforto. Eu começo a ver que eu sou livre em Cristo Jesus. Eu começo a ficar alucinado, apaixonado pelo reino de Deus. Eu começo a perceber a urgência do coração de Deus. Eu começo a entender que eu não tenho um tempo
para as coisas pequenas. Eu não tenho tempo para problemas. Eu não tenho tempo para parar. Eu não tenho tempo para lamentar. Porque este amor me incendeia. Este amor me capacita. Este amor me constrange. Este amor me levanta. Ele me faz forte e corajoso. E aqui Paulo aos Romanos está dizendo: o amor de Deus está derramado em nossos corações, pelo Espírito Santo que nos foi dado. Queridos, quando nós estudamos o Decálogo, os 10 mandamentos, a primeira coisa, amarás a Deus sobre todas as coisas. E a segunda é amar o teu próximo como a ti mesmo. Quando nós estudamos o original, ele está falando justamente desse amor de Deus, que é conhecido como amor ágape, que é o amor incondicional. Eu amo a Deus, independente daquilo que Ele pode me fazer. Eu amo a Deus, independente do milagre. Eu amo a Deus, independente da porta de emprego, da prosperidade, independente de qualquer coisa nesse sistema transitório passageiro, onde a ferrugem, a traça corrói. Eu amo a Deus. Ainda que a figueira não floresça, ainda que fale o produto da oliveira, ainda que tudo venha a ser exterminado, eu amo Ele, eu glorifico Ele. É isso que Abacuque está dizendo. A consciência, a compreensão do amor de Deus, do relacionamento que ele tinha com Deus, independia do sistema, do mecanismo, das circunstâncias, daquilo que poderia ter sido oferecido a ele. Por muito tempo a igreja pregou um Deus condicional. E as pessoas chegavam até a igreja dizendo: eu vou para a igreja para receber a minha bênção. Eu creio que você já ouviu isso. Campanhas e mais campanhas. As pessoas iam dizendo: eu quero minha cura, eu quero minha bênção, eu quero isso, eu quero acolá. Elas iam, e quando não acontecia, elas diziam: Deus não me ama. Deus só abençoa fulano, ciclano e beltrano. E o culpado não são as pessoas, somos nós pregadores, pastores que ensinamos errado as nossas ovelhas, ou seja, as ovelhas de Cristo Jesus, as quais Ele nos responsabilizou como pastor para estar cuidando. Hoje milhares de pessoas estão frustradas com Deus por conta de um ensino errado. O estar na igreja, o culto, eu quero abrir um parênteses aqui. O cultuar a Deus, quando se estuda no original a palavra culto, fala de entrega. Mas as pessoas fizeram na igreja uma feira, um fast food. E por não encontrar o produto ao qual elas queriam na igreja, elas se frustraram com a igreja e se frustraram com Deus. E não amam a Deus. Mas quando eu olho para o amor ágape, essa relação homem com Deus, o amor de Deus, quando eu vou cultuar a Deus, quando eu vou congregar com os irmãos, vou estar na presença do Senhor, ainda que eu não receba nada, eu estou cultuando o Deus que vive e reina para todo sempre. Eu estou cultuando o Deus que me amou. Ele deu a maior coisa do mundo, do universo, que é a vida eterna com Ele. Então quando eu compreendo isso, tudo se empobrece diante dos meus olhos. As circunstâncias, o mecanismo, o sistema, aquilo que eu preciso para subsidiar a minha vida aqui na terra se empobrece diante da revelação deste amor. Portanto, a minha vida não está condicionada. A minha vida de relacionamento com o Senhor, minha vida de amor com Deus, não está condicionada naquilo que Ele pode me oferecer, naquilo que Ele pode me dar. Eu amo a Deus, independente de qualquer coisa. Esse é o amor incondicional. Ele foi derramado pelo seu Espírito em nosso coração. Paulo está dizendo aos Romanos, capítulo 13, verso 8. E ele é extensivo fraternalmente, quando se fala do amar ao próximo. Eu amo você. Eu não amo você porque você tem algo para me oferecer. E hoje nós vemos milhares de pessoas que congregam e que vivem uma esfera de compreensão de um amor que não é o amor de Deus. Eu amo você enquanto você faz bem para mim, enquanto você pode oferecer algo para mim. O dia que você não oferecer nada para mim, o dia que você não prospectar nada para mim, o dia que você não me elogiar, o dia em que você não me promover, o dia que você não me oportunizar, o dia que você não me aplaudir, eu não vou te amar mais. O dia que você pisar na bola comigo, eu não vou te amar mais. Este não é o amor ágape.
Este é um amor condicional. Eu ando com esse irmão, eu ando com essa irmã enquanto tudo estiver bem. Enquanto ela me convidar para jantar na tua casa, enquanto nós pudermos jogar alguns jogos, enquanto ela me cumprimentar nos corredores, eu continuo amando esse irmão, essa irmã. Mas o dia em que ela deixar de me cumprimentar, o dia que ele deixar de me convidar, eu vou deixar de amá-lo e amá-la. Este é o amor do mecanismo, este é o amor do sistema, este é o amor do mundo. Ele não consegue sustentar uma relação de irmãos espirituais. E quando eu compreendo o amor ágape, esse amor ágape, ele me faz ter uma atitude transcendente. Ele me leva a ter uma atitude resiliente em meio às suas debilidades, em meio às suas limitações, em meio aos seus defeitos. Por mais que você fale comigo, por mais que você erre, o amor ágape diz o seguinte: eu continuo te amando. Eu não te amo porque que eu espero a perfeição. Eu não te amo porque você me oferece algo. Eu amo você porque Ele me amou primeiro. Então, quando nós compreendemos o poder deste amor, quando nós entendemos este amor, nós começamos a fazer a diferença. E é este amor que vai atingir as 7 esferas sociais. É este amor que vai impactar a sociedade. E muitas vezes, como cristão, eu quero impactar uma sociedade com amor incondicional. E é um amor que o mundo já conhece. É um amor que o mundo desconfia. É um amor que não manifesta Cristo. Eis a razão porque muitos desistiram na jornada. Eis a razão porque muitos retrocederam. Porque o amor condicional, ele não sustenta o avanço de uma igreja. O amor condicional não sustenta o avanço de um ministério. O amor condicional não sustenta o tempo de um relacionamento. Mas o incondicional, que é o amor ágape, ele simplesmente capacita e leva você a ter uma vida resiliente, transcendente a todos os desafios, a todas as batalhas, ao mecanismo, às circunstâncias, aos problemas. O amor ágape leva você a viver poderosamente aqui na terra. E o reino de Deus, ele consiste neste amor. Essa é a essência de Deus. E permanecerá o amor, Paulo está dizendo, 1 Coríntios 13:13. E através deste amor, que a igreja de Cristo aqui na terra criará um impacto social nas 7 esferas. Romanos capítulo 13, verso 8. Paulo está dizendo: a ninguém deveis coisa alguma, a não ser o amor com que vos ameis uns aos outros. Porque quem ama aos outros cumpriu a lei. O que Paulo está dizendo aqui? Que eu e você como igreja, eu e você como cristão, nós temos uma dívida com este mundo. E essa dívida é o amor. É uma dívida que eu jamais irei pagar. É uma dívida que eu sempre vou ter que estar. É amar o mundo incondicionalmente, independente das circunstâncias, independente da resposta do mundo, independente se meu parente, se meu amigo está caminhando comigo ou não, eu continuo amando ele. Este é o amor incondicional. Essa é a dívida que nós temos. A maior prova do nosso amor para com o mundo, para com o próximo, é o nosso conhecimento de Deus. 1 João capítulo 4, versos 7 e 8, eu quero que você observe isso comigo. Amados, amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Ou seja, não procede do mecanismo, do sistema, do mundo. O amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido e conhece a Deus. Então ele está atrelando o amor com o nascido de novo. Ele está dizendo: aquela pessoa que nasceu de novo, ele ama, porque ele foi conectado com a eternidade. Quem não ama, olha que João está dizendo, quem não ama, não conhece a Deus, porque Deus é
amor. Então, quando eu conheço a Deus, eu compreendo esse amor incondicional. Quando eu conheço a Deus, eu compreendo que o amor, ele não é condicional. E toda a minha movimentação, seja por expectativas pessoais ou coletivas, a minha fé, a minha constância, ela não é abalada. Por mais que as coisas não aconteçam, isso não me demove da presença de Deus. Isso não me tira da presença do Senhor. Eu continuo na presença dEle. Este é o amor ágape, este é o amor incondicional. E João está descrevendo o seguinte: quem não ama, não conhece a Deus. Porque Deus é amor. O amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus. Eu quero que você pegue esse texto como cabeceira e que você reflita nesse texto. Quando nós amamos as pessoas, nós estamos externando o quanto nós conhecemos o Deus do amor. O quanto nós entendemos que pelo Espírito dele, o amor foi derramado em nossos corações. E que nossa maior missão neste mundo é amar as pessoas incondicionalmente. Eu quero dizer uma coisa para você: as pessoas vão falhar, as pessoas vão trair você, as pessoas vão falar mal de você, elas vão virar as costas para você, as pessoas não vão acreditar em você, as pessoas vão pisar em você. É o sistema, e o sistema diz: ame enquanto elas não fizerem isso. O dia que elas fizerem, você risque da sua lista. E você adote uma declaração: não quero ver essa pessoa pintada de ouro na minha presença. Todo esse comportamento, toda essa construção de crença, parte justamente do amor condicional. Mas o amor incondicional, ele sabe. E o próprio Jesus, quando ele estava em carne, ele dizia que ele não cria na humanidade dos homens. A pergunta é: por que Jesus faz essa declaração tão bombástica? Ele sabia que o homem era passivo de erros. Ele sabia que Judas Iscariotes ia trair ele. Ele sabia que Pedro ia trair ele, e os demais iam abandonar ele. Quando Jesus ele se depara com Pedro, ele é o próprio protótipo do amor incondicional. Ele chega: Pedro, tu me amas. Pedro, tu me amas. Pedro, tu me amas. O que Jesus está dizendo: Pedro, não importa o que você fez. Não importa que você tenha me negado, Pedro. Eu tinha falado, tinha tido uma revelação, eu vi você me negando. E eu avisei você. Eu não quero que você fique nessa culpa. Eu quero dizer que eu te amo. Isso nada mudou, nada alterou em mim. O que eu tinha para a tua vida não foi mudado, não foi alterado. Eu não tenho uma sentença para a tua vida, Pedro. Eu não tenho um veredicto para a tua vida, Pedro. A única coisa que eu quero saber: Pedro, tu me amas? Ele olha para Jesus e diz: Jesus, tu sabes que eu te amo. Então, meu filho, apacenta minhas ovelhas. Gente, que declaração de amor incondicional, bombástico, transformador. E esse amor não está somente no coração de Deus Pai. A Bíblia está dizendo que Ele derramou esse amor em meu coração, em seu coração, pelo Espírito. E eu preciso conhecer esse amor, e eu preciso demonstrar esse amor para o mundo, para que o mundo creia. O mundo só vai crer em Jesus quando a igreja se levantar com este amor incondicional. A implantação do reino de Deus consiste essencialmente na manifestação deste amor incondicional. Tiago capítulo 2, verso 14 e 26. Olha que Tiago fala à igreja: a fé sem obras é morta. Meus irmãos, que interesse se alguém disser que tem fé em Deus e não fizer prova disso através de obras? Ou seja, ou demonstrar isso através do amor. A fé cristã sem amor é morto. Obras fala de amor, não fala de uma performance.
Obras fala de um amor manifesto, um amor incondicional manifesto. O que me adianta eu falar, eu faço parte da igreja? O que adianta eu carregar um rótulo de sou cristão? O que adianta eu ter um boné escrito, eu sou de Jesus, eu tenho uma camiseta, eu sou de Jesus? O que me adianta de todos os rótulos? Mas se eu não tiver amor, nada serei. 1 Coríntios capítulo 13, verso 1 diz: ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o sino que ressoa, ou como o prato que retine. Eu quero concluir essa mensagem com você nessa noite, em uma oração de Jesus, que está em João 17, 21. Para que todos sejam um, Pai, como Tu estás em mim, e eu em Ti. Que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que Tu me enviaste. Deus nos chamou para nós sermos representantes do Seu amor aqui na terra, e não de uma religião, não de uma placa de uma igreja. Ele me chamou para ser representante, não do meu ideal, mas sim do Seu ideal, dos Seus pensamentos, dos Seus planos, dos Seus propósitos. E quando eu compreendo isso, o mundo vai crer. As 7 esferas sociais serão impactadas. Nessa noite eu creio que Deus está nos chamando a viver intensamente esse amor incondicional, esse amor transformador. Eu quero desafiar o teu coração a orar comigo e pedir: Senhor, me batiza neste amor, que este amor se revele em minha vida, que este amor venha alvoroçar, este amor venha arder em meu coração. Não quero ser de mim mesmo, eu quero ser de Ti. Eu quero ser uma pessoa que tem uma dívida com este mundo, o qual essa dívida é o amor. Quero convidar você a orar comigo neste momento. Pai, eu quero orar com essa pessoa que está conectada comigo, Senhor. Eu quero, Senhor, neste momento abençoar este coração. Quero pedir, Senhor, que o Teu Espírito venha estar despertando este amor, o qual foi derramado na ocasião do novo nascimento dessa pessoa, na ocasião da experiência onde ela o aceitou como Senhor e Salvador da sua vida. Pai, eu oro para que o Teu Santo Espírito venha estar fazendo com que este amor venha a ser incendiado, Pai. Em nome de Jesus Cristo, tudo aquilo que tem sufocado este amor, tudo aquilo que tem comprometido a estrutura, a expressão deste amor, que venha a ser quebrado, ó Pai. Que o Teu Santo Espírito possa trazer uma profundidade e uma compreensão maior deste amor, em o nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Então nessa noite, que você entre a semana com essa reflexão. Deus lhe entregou uma chave, uma das chaves do reino, que é o amor. O reino de Deus será conhecido através do amor. Seja um agente propagador deste amor. Que Deus te abençoe grandemente. Tenha uma boa noite, uma boa semana.